Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando essa audiência pública da Secretaria da Saúde. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores e demais autoridades que se fazem presentes aqui. Gostaria de cumprimentar a nossa querida secretária Elaine Gentil pela presença. Seja sempre muito bem-vinda, secretária, a essa Casa de Leis. Cumprimentar também o Juan, nosso secretário adjunto da Educação. Seja sempre muito bem-vindo aqui também nessa Casa de Leis. Audiência pública referente à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021 da Secretaria de Educação está sendo realizado nessa Casa Legislativa em conformidade ao que determina a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de registrar mais uma vez aqui a presença dos vereadores presentes, vereador Genilson, vereador Jean, muito boa tarde. Esse vereador que vos fala é relator da comissão, hoje, a pedido do nosso presidente, vereador Luiz Fernando, que também se encontra dentro de nós, estamos iniciando aí, presidindo essa atividade. Secretária Elaine Gentil, por favor, a palavra está com Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Obrigada, vereador Divinei, hoje conduzindo essa audiência, mais uma vez conosco. Obrigada aos nobres vereadores aí pela presença, vereador Jean, vereador Genilson, muito honrada de voltar a essa casa, hoje para prestarmos conta do segundo quadrimestre, aqui na companhia do meu sempre fiel escudeiro, professor Juan, nosso secretário adjunto de Educação. Estamos aí à disposição, vamos iniciar mostrando os números, como sempre, né? Eu peço que o meu secretário adjunto, Juan, conduza esses números e depois me coloco à disposição para as perguntas dos internautas, para a pergunta dos nobres vereadores. Muito obrigada, estamos aqui abertos e à disposição. Obrigado, secretária. Antes de passar a palavra para o Juan, gostaria também de cumprimentar você, internauta, que nos acompanha nesse momento através das redes sociais. Em momento oportuno, estaremos também, secretária, transmitindo aqui as perguntas que chegarem aqui por parte dos internautas. Secretário Juan, a palavra está com você. Antes de começar a apresentação dos números, quero desejar uma boa tarde a todos. Quero agradecer à secretária Elaine. Oi? Melhor assim? Boa tarde novamente a todos. Quero agradecer à secretária Elaine Gentil e ao nosso prefeito, Dr. Luiz Camargo, por me colocar aqui neste momento tão importante de prestação de contas, né? Agradecer também a recepção dos vereadores, né, que nos acolhe muito bem aqui, deixa nós bastante à vontade. Muito obrigado pelo carinho de todos os vereadores aqui que nos recepciona. Quero agradecer também a Patrícia, secretária que sempre recepciona a gente muito bem aqui também, né? Ao Eduardo, que assim que nós chegamos, o Eduardo do TI já nos procurou, já pegou aqui, já colocou em andamento toda a nossa apresentação. Quero agradecer ao nosso time lá da educação, né? Que sem eles, né, eu não vou nomeá-los aqui nem por setor, que senão vai que eu esqueço de algum, né? E são ciumentos, né? Então agradecer a todo o nosso time, agradecer ao Luiz Fernando, que está ali redigindo a ata. Obrigado, menino sensacional. Obrigado, Luiz. E aos internautas, agradecer aí a participação dos internautas e todos os presentes aí. Vamos lá começar com a prestação de conta do segundo quadrimestre de 2021. Coloquei o óculos aqui que ficou pequenininho na tela. Vamos lá. O primeiro slide, eu coloquei o total, aí no gráfico do lado esquerdo, do valor empenhado, de R$ 32.798.989,32. Esse foi o valor empenhado no segundo quadrimestre de 2021. Do lado direito, o valor pago, né? O valor pago aí no segundo quadrimestre de 2021, Secretaria da Educação, foi R$ 34.399.962,25.
Nesse próximo slide, nós separamos, né, do lado esquerdo ali o valor empenhado, do lado direito o valor pago, onde ali a marcação aqui em azul é de recurso federal e o laranja é recurso próprio. Ou seja, o valor total ali de 32 milhões que eu disse no slide anterior, ficou dividido em, com recurso federal, 12.838.563 reais e 36 centavos de recurso empenhado federal e de recurso próprio 19.960.425 reais e 96 centavos de valor empenhado aí no segundo quadrimestre. O valor pago, continuamos aqui em azul, o recurso federal, o valor pago foi R$ 13.315.357,53 reais e com o recurso próprio foi pago R$ 21.084.604,72 reais. Puxa vida, agora que eu lembrei, eu trouxe aqui para entregar para os vereadores e para os presentes, para vocês acompanharem a apresentação, e me perdoem, eu acabei esquecendo de entregar. Luiz, você, por favor, obrigado, desculpa, gente. Que como eu consolidei aqui a apresentação, e aí eu deixei mais detalhado, uma para cada, deixei mais detalhada aí a prestação. Me desculpe mais uma vez. Dando continuidade, nós vamos começar aí com recursos humanos. Então, o valor empenhado com recurso humano foi de R$ 29.423.845,44. E o valor pago agora nesse segundo quadrimestre com recursos humanos foi R$ 29.424.303,34. No próximo slide, que é inclusive onde foi que eu lembrei, que estava detalhado, que eu passei para os vereadores aqui, para todos presentes, né, com recursos humanos está aí os vencimentos de salários, gratificações, 13º, férias. Eu não vou elencar item por item aqui, porque senão vai prolongar, a não ser que façam questão, mas está aí o detalhamento aí dos recursos humanos. Dando continuidade, no transporte foi empenhado R$ 21.284,97 no valor empenhado. E no pago foi R$ 38.089,84 de valor pago. No transporte nós temos aí a manutenção de veículos, a conservação deles, né, seguro, o valor pago aí com combustível e outros serviços técnicos profissionais. Dando continuidade em parcerias, que são as subvenções, nós temos o valor empenhado de R$ 618.400,15. E o valor pago, R$ 727.392,89 de valor pago aí nesse segundo quadrimestre. Alimentação. Alimentação, nós temos empenhado aí R$ 1.557.581,91. E o pago foi R$ 1.285.571,85. Alimentação, tá, os gêneros de alimentação, né, que são a maior parte aí, são as cestas básicas, e o gás. Então, os gastos fixos com imóveis. Foi empenhado R$ 312.643,36. E o pago, R$ 287.351,80. Com gastos fixos aí com os imóveis, é energia elétrica, água, esgoto e telecomunicação. Obras e manutenção.
foi empenhado R$ 865.165,24 e pago R$ 462.426. Em obras e manutenção, tá, o material para manutenção de bens móveis, a mesma coisa para bens imóveis, ferramentas, conservação de bens e máquinas e conservação também aí de outras naturezas. Com informática, foi empenhado R$ 6.371 e pago R$ 28.899. Informática está material de processamento de dados, os equipamentos também de processamento de dados, aquisição de software e manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados. Salubridade, empenhado R$ 230.498 de valor empenhado e pago R$ 291.280,20. Salubridade está limpeza, né, material de limpeza e produtos de higienização, material de proteção e segurança, material hospitalar, equipamentos de proteção, segurança e socorro e serviço médico hospitalar. Com distribuição gratuita. Com distribuição gratuita, foi empenhado R$ 542.480 e pago R$ 966.404. Em distribuição gratuita, está material educacional e cultural, né, que são os uniformes, outros materiais de distribuição gratuita e confecção aí de uniformes, bandeiras e flâmulas. Com outros, nós temos aí o valor de R$ 779.280,75 negativo, que é um empenho aí cancelado, e o pago foi R$ 888.243,33. Nos outros está material de expediente, material de copa e cozinha, máquinas e equipamentos de natureza industrial, material educativo e esportivo, locação de máquinas, serviços de apoio administrativo técnico operacional, outros serviços terceiro pessoa jurídica. Nesse slide aí, que está em tela agora, eu coloquei o resumo do primeiro e segundo quadrimestre, no qual aqui do lado esquerdo eu tenho em azul o total que foi pago ali no primeiro quadrimestre. Em laranja, eu tenho o valor que foi pago com recursos humanos, né? E em cinza, o que foi pago aí em diversos. Ou seja, né, no primeiro quadrimestre ali foi o total de 20 milhões, 20 milhões e meio, eu vou arredondar, como eu já falei, né, detalhado anteriormente, né, foi gasto com recurso humano aí 18.799.000 e 1.700.000 aproximado com os diversos aqui. No segundo quadrimestre, foi o valor total pago de 34 milhões, com recursos humanos aí 29.424.000 e 4 milhões aí beirando 5 milhões com a manutenção aí com os diversos da Secretaria de Educação. Sim. Peço licença aqui só para interromper um pouquinho a explicação aqui do Juan, a explanação do Juan, para fazer uma pequena explicação aí a respeito desses valores empenhados e pagos. Né? Vocês se lembram, nós estivemos aqui no primeiro quadrimestre e até recebemos aí de maneira pertinente os questionamentos dessa casa com relação aos valores que haviam sido empenhados e não tinham sido pagos. E aí a gente colocou. Nós vamos voltar aqui no próximo quadrimestre e vocês vão ver que isso vai acontecer de forma contrária. Né? Os valores que estão empenhados serão pagos posteriormente e aí a gente vai ter a balança do lado contrário. É o que realmente está acontecendo agora nesse quadrimestre. Então, os valores que a gente empenhou lá no primeiro quadrimestre estão sendo pagos agora.
Então, aqui já aparece um valor muito maior pago do que empenhado, né? Mas não que a gente não tenha recurso empenhado para isso. Esse recurso havia sido empenhado lá no primeiro quadrimestre, tá bom? Então, ele foi liquidado, foi pago agora, mas ele já tinha sido empenhado lá atrás. Então, agora a balança ficou equilibrada. É isso, né, Juan? Sim. Sim, é isso mesmo. Inclusive, na hora que nós estávamos apresentando, eu vi que surgiu uma dúvida, eu acho que foi em cima disso aí, mas a coisa reforça a dúvida aí. Estou falando longe, está ficando... E aí, com o último slide aqui, a respeito do financeiro, continuando um resumo aí dos dois, né, dos dois quadrimestres, do lado esquerdo, eu coloquei a arrecadação do município. Em azul está o primeiro quadrimestre, que a arrecadação foi de R$ 104.182.814,90. E no segundo quadrimestre, a arrecadação aí do município foi R$ 92.147.078,05. Eu coloquei dessa forma para colocar aqui do lado direito que com pago na educação, que eu coloquei lá nos primeiros slides, isso representa, no primeiro quadrimestre, representa 19,67%. E aí eu vou passar a palavra para a Elaine, que ela quer complementar aí, que eu estou sentindo aqui. Time alinhado, só no olhar já sabe o que eu quero falar, né? Quero, antes de explicar, agradecer aqui a presença da professora Cris. Muito obrigada, nossa sempre parceira, professora Cris. Como o Juan estava colocando, então aí, no primeiro quadrimestre, nós tínhamos uma preocupação, né? Toda a arrecadação do município, né, 25% de toda a arrecadação do município vem para a Secretaria de Educação. Nós temos essa obrigatoriedade de cumprirmos com essa meta, né? Então, 25% precisa ser investido em educação no município. Vocês acompanharam no primeiro quadrimestre, nós ficamos aí com em torno de 19% desse total, né? Obviamente, muito em virtude da pandemia, né, e do que tinha sido empenhado, mas que não tinha sido utilizado, questões de transporte, de estagiário, enfim, nós não fizemos uso destes serviços no primeiro quadrimestre, mas nós tínhamos um planejamento para isso, né, e a gente sabia que mais para frente a gente ia atingir esses 25%, tendo em vista aí o retorno das aulas presenciais, tendo em vista as reformas que nós estávamos objetivando, as construções que estão acontecendo, enfim, todo esse planejamento nos levaria a crer que a gente alcançaria aí com folga esses 25%. Isso aconteceu aí no segundo quadrimestre, então nós estamos assim um pouco mais tranquilos, né, com relação a isso. Nós chegamos aí a 28% desse valor. Então, todo o nosso trabalho, todo o nosso planejamento está dando certo nesse sentido. Tá bom? É isso aí. Então, finalizando aqui a apresentação, no primeiro quadrimestre ficou em 19,67%, no segundo 37,33%, que é uma média aí desses dois quadrimestres de 28,5%. Essa era a apresentação que tinha aí da parte financeira. Mais uma vez agradeço a todos e passo a palavra para a Elaine ou para o nobre vereador. Elaine, você vai fazer mais alguma consideração antes das perguntas? Obrigado, Juan, pela exposição e explanação dos números, junto da nossa querida professora Elaine Gentil, nossa secretária. Registro também a presença da nossa querida vereadora, também professora Cris do Barreto. Muito obrigado pela presença. E a partir de agora, nós vamos estar abrindo aí para as perguntas, para que os internautas, para que os vereadores presentes possam poder estar esclarecendo aí suas dúvidas. Algum vereador se inscreve? Com a palavra, Sua Excelência o vereador Genilson. Pode usar aqui a tribuna, vereador.
Muito boa tarde a todos. Vereador Divinei, secretária Elaine, secretário Juan, vereador Jean, vereadora Cris, o público que nos assiste, boa tarde a todos vocês. Secretária, recentemente a gente aprovou nessa Casa de Lei, a gente voltou e aprovou um valor do Fundeb, que acho que é de 7 milhões. Esse dinheiro ele vai vir. A senhora pretende contratar mais professores, investir, melhorar as escolas? O que a senhora pretende fazer com esse valor? Que esse vereador está sempre trabalhando para melhorar a nossa cidade. E a senhora pode contar sempre comigo, tá? A população, os municípios sempre nos procura esse vereador, então me perguntaram, pediram para fazer essa pergunta para a senhora. A senhora pode me responder? Mais uma vez, boa tarde, vereador Genilson, sempre aí, nosso parceiro também, à disposição. Muito bem colocado o seu apontamento. Antes de responder, eu queria cumprimentar aqui o vereador João Luiz, pela presença. Muito obrigada aí, vereador. O vereador falou a respeito do Fundeb, né, de um valor que veio como repasse, né, do Fundeb. O Fundeb é uma verba federal que é repassada para manter a educação. Hoje, vereador, a gente empenha mais de 90% do Fundeb em folha de pagamento. Já fazemos isso. E o Fundeb não é só para folha de pagamento. O destino do Fundeb engloba uma série de outras demandas que nós não estamos conseguindo fazer por conta dessa sobrecarga na folha de pagamento. Não é uma crítica, não, muito pelo contrário, né? É sinal de que, em algum momento, faltou planejamento aí de alguma forma, né? O professor, o funcionário escolar merece esse valor, merece com certeza, né? Mas hoje a gente precisa complementar o Fundeb. Então, esse valor que vem repassado para nós, ele talvez sirva para que a gente possa respirar um pouquinho no sentido de cumprir com as obrigações que são de destino do Fundeb e que a gente não tem conseguido fazer. A gente precisa colocar recurso próprio para suplementar a folha, suplementar as questões que envolvem o Fundeb. Então, hoje, ele vai nos dar um respiro mínimo, eu diria ainda, né? Mas a gente precisa, sim, contratar mais professores. O que a gente precisa, vereador, na verdade, hoje, eu digo para o senhor assim, a gente não tem nenhuma sala de aula sem professor. Não falta professor na rede. O que nos falta é professor substituto, por exemplo, nós não temos. E nós podemos contratar? Não existe esse cargo na rede. Hoje nós precisamos criar o cargo. Então, é tudo questão de planejamento, vereador Genilson. A gente precisa criar o cargo, e a gente já está fazendo isso, criar o cargo de professor substituto, ou que tenha outra nomenclatura, mas que sirva para substituir esse professor que tem as suas faltas garantidas na lei, né, direitinho. E aí, sim, a gente criando esse cargo, a gente vai precisar, sim, abastecer a rede com esse profissional, né, professores de educação especial. A gente tem um planejamento para educação especial a partir do ano que vem, um tanto diferenciado, que vai envolver custos com pessoal. A gente precisa. Coordenador pedagógico, o coordenador pedagógico ele é responsável por toda a estrutura pedagógica da escola. E escola sem pedagógico não é escola, né? Não adianta a gente pensar só nos prédios, só na estrutura, se o que envolve o fato de a gente precisar daquele prédio é o pedagógico, né? Então, o coordenador pedagógico é fundamental e a gente pretende ampliar, sim, isso, e esse valor vai ajudar, né? Não vai suprir todas as nossas necessidades, tendo em vista que a gente já gasta 90% em folha, mas vai ajudar, sim, com certeza. Secretária, obrigado pelo esclarecimento, né? E que venha mais dinheiro do Fundeb para ajudar vocês, né? A gente precisa muito. Olha, muito obrigado a todos vocês. E conte sempre com esse vereador, tá? E parabéns pelo trabalho que está fazendo lá na Escola da Arnes, tá bom? Obrigado e gratidão eterna. Obrigado, vereador Genilson. Excelente pergunta. Obrigado, secretária. Como sempre, muito pontual nos seus esclarecimentos. Registro também aqui a presença do nosso querido amigo e colega de
Câmara Municipal, vereador João Luiz, vereador Luiz Fernando, meu presidente dessa comissão. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui presidindo essa audiência pública que, com toda certeza, trará ainda mais esclarecimentos à população, sobretudo aos pais e alunos aqui da nossa cidade. Nós estamos para os vereadores que acabaram de adentrar o plenário, estavam na casa em outros compromissos, nós estamos aí na fase de perguntas. Se tiver mais um vereador que gostaria de usar a palavra para proferir uma pergunta, está à disposição. Professora Cris, Luiz Fernando, João Luiz. Então, o vereador João Luiz com a palavra. Boa tarde, senhores vereadores, minha querida amiga Cris, secretária Elaine, boa tarde, Juan, boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez nessa casa. Secretária, só a minha pergunta é simples, talvez até não entrando quase da mesma resposta que a senhora passou agora para o vereador Genilson. É que eu fui questionado, até por coincidência, essa semana, sobre uma professora da rede, não da rede, daqui do município, né? Mas ela falou justamente isso, sabe? Ela me questionou essa falta de oportunidade de eventuais, né? E que ela falou, no município vizinho aqui, existe muito isso, né? Assim, os professores aqui, as escolas, infelizmente, às vezes quando um professor falta, a gente entende, né? Puxa, não consegue ali de fazer essa reposição fácil, enfim, ou ter esse controle, tá? E ela falou que nesse município, sim, ajuda muito. E ela sai daqui, às vezes, para fazer no outro município, né? E não é concurso isso, né? Contrato. Eu queria que você explicasse, que a senhora falou agora, que poderia tá em fase de estudos, né? Como que é isso aí? Não é concurso, é contrato, né? Isso pode vir já uma realidade. Quanto tempo? Até para eu passar para essas pessoas. Presidente, desculpa, viu? Divinei, né? Mais uma vez cumprimentá-lo aqui, sempre muito gentil. Muito obrigado, viu? Meu secretário. Vereador João Luiz, sempre também bem pontual nos seus questionamentos. A gente tem ouvido sim, e tem toda a razão essa professora que apontou essa dificuldade. Eu estou nessa rede há 21 anos, né, e a gente sempre sofreu com este problema, com a falta, né, de professores substitutos, né? Então, muito se fala do abstencionismo na rede, né, dessa falta numerosa de professores. Eu diria para vocês que isso não procede dessa maneira. Ele fica muito evidente porque a gente não se organizou para isso, né? Quando eu digo a gente, hoje eu estou à frente da secretaria, mas a gente precisaria de um planejamento disso a longo prazo, né? A rede foi crescendo e o planejamento não acompanhou, né? Então, a gente sofre, sim, com essa falta de professores. Então, na rede estadual, por exemplo, é simples, existe um cadastro de professores eventuais e esse professor recebe por hora aula dada. Simples. Nos municípios vizinhos, também isso acontece. Eu fui nos municípios vizinhos, como eu disse a vocês, eu já estou nessa rede há muito tempo, eu já tive passagem em cargo técnico na Secretaria de Educação e outras oportunidades, e eu fui ver em loco outros municípios, como que vocês fazem? Por que Arujá não tem, né? E aí, vereador, eu me deparei com um problema. Nós somos contratados em regime CLT. Isso dificulta bastante. Então, eu preciso realmente criar esse cargo. Isso já está em andamento, né? A gente está com o departamento jurídico todo debruçado sobre isso, o departamento jurídico da Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, debruçados sobre isso. Se a gente consegue fazer como nos municípios vizinhos, um cadastro de professores eventuais, e a gente paga esse professor por hora aula dada, a gente beneficia um monte de gente. A gente onera menos os cofres públicos, a gente beneficia a mão de obra local, né? O professor que está sem aula nesse momento, ele vai fazer uso disso, esse professor vai ser bacana, vai ser fiel à nossa rede, porque ele tem interesse de pegar mais aulas em outras oportunidades, enfim, é bom para todo mundo. Isso já está em andamento, a gente tem tudo para que isso aconteça. Agora nós estamos na fase de pensarmos
de que maneira que a gente faz a reserva orçamentária, né? Para tudo a gente precisa de reserva. Claro. E como que a gente vai reservar se a gente não sabe o número? Enfim, todo esse estudo está sendo feito, mas é para breve. É isso que eu ia perguntar. Se a senhora acha que realmente é possível isso, né? Para curto prazo nós termos essa possibilidade? É extremamente possível. Nós estamos caminhando de vários lados. Então, nossa primeira expectativa é que dê certo essa questão do professor eventual, né? Mas a gente tem já um plano B caminhando junto, né? Que aí sim, a criação de cargo de professor substituto nos mesmos moldes de professor titular. Isso onera um pouco mais, a gente trabalharia com uma reserva de professores, né? E aí tem que ser via concurso público. Contratação de professor via CLT é concurso público, não tem outra maneira, só se for em caso excepcional, em caso de emergência. Aí a gente trabalha com PSS, né, com processo seletivo. Como nesse caso é caso de planejamento, é via concurso público. Então, nosso primeiro passo é a contratação de eventuais, um cadastro de professores eventuais. Se por algum motivo, algum dispositivo legal isso não puder acontecer, a gente está trabalhando já com um plano B, que é cargo de professor substituto na rede. Tá bom? Obrigado, secretária. Mais uma vez, Juan, obrigado mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, vereador João Luiz. Como bem colocou a secretária professora Helene Gentil, vereador sempre pontual nos seus questionamentos. Mais algum vereador gostaria de se inscrever para usar a palavra? Então, com a palavra, o meu presidente da comissão, vereador Luiz Fernando. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso colega Divinei, que está presidindo aqui, em nome da comissão, do qual fazemos parte, vereadora e professora Cris. Quero parabenizá-lo por isso. Quero cumprimentar aqui o vereador Genilson Motto, o vereador Jean, vereador João Luiz, meu amigo. Também aqui o Joab, que está ali, assessor aqui na casa, sempre prestativo. E quero cumprimentar aqui a Elane Gentil, secretária, juntamente com o adjunto Juan. E se não me fale a memória, meu xará ali da Secretaria de Educação, o Fernando também. Cumprimentar o Denilson Montovani, que está aqui. Né? Secretária, eu quero também fazer uma pergunta com relação à questão do projeto de lei número 35/2021, que veio a essa casa no finalzinho de agosto e que fala sobre a questão de uma suplementação, né, de um crédito adicional suplementar no valor de 7 milhões. Como eu faço parte da comissão de educação, nós fizemos um ofício pedindo um maior esclarecimento do Poder Executivo quanto à utilização desse recurso. Eu observei a pergunta do nobre colega vereador Genilson, e eu quero só reforçar, né? E eu não, confesso que eu ouvi, mas eu não entendi direito. Esse recurso de crédito, ele já começou a ser usado e ele se destina especificamente a algo, e se há algo, ao que é? Essa é a minha primeira pergunta, se você puder anotar. Como foi bem colocado aqui, a senhora é uma colega, na verdade, né? Funcionária pública há 21 anos, é isso? Né? Então a senhora conhece bem a rede. E considerando que nós estamos finalizando o mês de setembro, eu entendo que já deu tempo suficiente para a secretaria ter um diagnóstico, né, de algumas questões,
e eu quero falar especificamente, perguntar especificamente a questão das reformas e manutenção das escolas, né? Nós temos visto acontecer algumas coisas, mas nesse quadrimestre especificamente, né, o que foi feito referente a isso, quanto do recurso disponível, porque há uma ficha orçamentária específica para isso, né, eu não sei exatamente o quanto foi investido nessa questão do orçamento e, se for possível, embora é uma coisa futura, o que a Secretaria tem de planejamento com relação a isso. E eu quero adiantar, porque eu sei que isso é uma preocupação, vereadora Cris, e a senhora que é professora, né, sei o carinho e a responsabilidade que a senhora tem com os alunos e com a educação, né? É uma preocupação o retorno efetivo das aulas no ano que vem, né, e o que os nossos alunos, os nossos profissionais terão, né, para isso. E para finalizarmos, talvez essa pergunta, eu peço desculpa de talvez não formular tão bem. Estive participando da 12ª conferência da assistente social aqui, e havia 2 profissionais de psicologia. Elas fazem parte, né? E nas falas que elas tiveram, pelo que eu pude entender, elas dizem que são profissionais da educação e que elas estavam lotadas na Secretaria de Educação e que elas foram remanejadas para o Centro de Psicologia. A minha pergunta é, essas profissionais, elas desenvolviam o quê lá na Secretaria de Educação? Esse remanejamento que foi feito é temporário, é permanente, né? Qual é a estratégia que foi adotada nesse sentido? A princípio, eram essas perguntas. Mais uma vez, sempre uma alegria, um prazer, né, ter vocês aqui, podendo estar esclarecendo as nossas dúvidas e também fazendo a devida prestação de contas à população de uma pasta que é tão importante e fundamental para qualquer cidade, quanto mais para Arujá. Vereador Luiz Fernando, realmente xará do nosso Luiz Fernando, nosso técnico que sempre nos acompanha nas atas, a quem eu quero agradecer, em nome aí, e estender esse agradecimento a toda a nossa equipe. Respondendo as questões, vamos lá. A respeito dessa suplementação de crédito, né, a gente estava respondendo aí ao vereador Genilson. Eu não vou lembrar exatamente se é esse o número, se é essa suplementação, mas, se não me engano, ela é referente ao Fundeb, né? Esse valor, a gente está chamando de VAP, né, do Fundeb. Então, é assim, é um valor que restou de anos anteriores. Então, é uma espécie de dívida que o governo federal ainda tinha com alguns municípios e ele está sendo repassado agora. Então, houve uma manifestação dos municípios em torno disso e acabou que isso ficou sendo provado, esse débito do governo federal no repasse para o Fundeb ficou provado e alguns municípios receberam esses valores de volta. Então, se a gente tivesse com tudo certinho, com todas as contas regulamentadas, com toda a documentação correta, a gente faria jus a esse repasse, a esse resto do Fundeb lá. Né? O Fundeb ele é uma arrecadação aí de todos os municípios a nível nacional, e aí existe um rateio entre as prefeituras, entre os municípios. Neste rateio, em algum momento, os municípios ficaram prejudicados. Né? E aí agora a gente está recebendo de volta esses 7 milhões do Fundeb. E aí, vereador, eu vou ser repetitiva aqui, mas para atendê-lo, o que a gente estava explicando é que, assim, hoje, a folha de pagamento engloba e leva mais de 90% desse recurso, do Fundeb, que não é só para isso. Né? O Fundeb não é só para pagar a folha de pagamento. A gente tem uma série de outras coisas que a gente precisaria estar fazendo com esse recurso e a gente acaba não conseguindo por conta dos gastos com folha de pagamento.
e aí eu disse aqui que isso é plenamente entendido, né? Enfim, mas por algum motivo ele é utilizado dessa maneira. Com esses 7 milhões vindo para o Fundeb, vindo para esse fundo, nós respiraremos minimamente, né? Mas a gente ainda tem falta de profissionais aí, né? A questão que a gente estava colocando aqui, por exemplo, dos professores substitutos, enfim, a gente só pode olhar para esses investimentos quando a gente tem um aumento nesse repasse, né? Por enquanto, a gente precisa ainda suplementar o Fundeb com recurso próprio para dar conta de toda a nossa folha, de tudo que a gente precisaria fazer. Com relação à reforma, né, reforma e manutenção, nós temos aí ainda esse contrato com a empresa, que foi firmado aí, né, durante esse ano todo, ele termina no final aí de dezembro. Então, durante esse ano, a gente ainda tem essa empresa prestando a manutenção. Como eu já disse aqui outras vezes, ela é uma empresa de pequenos reparos, né? Não são grandes manutenções, mas a gente tem conseguido aí fazer com que se cumpra todos os termos desse contrato, todos os termos. Então, por exemplo, a reforma lembrada aí pelo vereador Genilson, a reforma do telhado lá na Escola Zilda Arnes, foi uma substituição total do lado direito da escola, do telhado. O vereador Divinei acompanhou com a gente. Lá foi uma reforma mesmo, né? Tivemos que levantar a inclinação do telhado, enfim. Isso foi feito pela empresa que a gente mantém o contrato. Das 30 unidades escolares que nós pegamos, desde o início, né? Desde que nós entramos na educação, das 30 empresas que nós tínhamos com problemas estruturais aí nos telhados, né, que choviam mais dentro que fora, hoje nós temos 8. Ainda temos 8, mas nós conseguimos, neste curto prazo, consertarmos 22. A escola EMEA 1, né, que agora chama Jupira, ali na Avenida Amazonas, tem um problema gravíssimo com o telhado, já é um prédio antigo, né? Todos já conhecem, muitos de nós passamos por lá, né? E essa escola a gente não consegue fazer, não entra em manutenção, ela é reforma mesmo, né? E é uma reforma grande. Então, nós abrimos um processo para contratar uma empresa especializada para realizar o serviço, né? Isso já está muito bem encaminhado, está na iminência da empresa começar os serviços. Então, esse a gente teve que optar por fazermos dessa forma. As outras 8 unidades que foram apontadas aí, que foram levantadas, né, desde o início do ano, serão reparadas com a empresa de manutenção, já estão no cronograma. Então, a gente acredita que aí, antes das chuvas, né, que começam em janeiro, fevereiro, a gente tenha todos esses telhados sanados. Obviamente, nós estamos falando de prédios muito antigos, né? Então, de repente, ainda vão aparecer outras coisas, obviamente. Secretário, simplesmente só aproveitar esse gancho que a senhora falou do E61, até dentro dessa reforma, para ficar atento, porque um dos maiores problemas que tem ali no E61 são as bolas, né, do União. Então, pensar alguma coisa até de levantar a rede, a tela que tem do União lá, assim, né, para coibir os chutes, porque um dos maiores problemas que tem lá, que as professoras relatam, é realmente o tanto de bola que cai no telhado, e às vezes subir um pouco a tela ali já amenizaria esse problema. Desculpa, secretária, foi só porque eu tinha essa informação. Vereador, nós pensamos nisso sim, nós conversamos com a diretora, e uma das primeiras coisas que ela falou foi isso, né? Vem do campo lá, vem essas bolas, enfim. A gente tem problemas em outras unidades também, lá na Escola Padre Geraldo, por exemplo, tem um campo do lado, e o pessoal joga golfe lá no campo. Então, quando a gente vai fazer limpeza de calha, por exemplo, a gente acha milhões de bolinhas de golfe em cima, e aí acaba danificando. Então, a gente pensou nisso sim, a gente colocou para a empresa que vai realizar o serviço, essa questão das bolas lá. A telha que vai ser usada também resiste, pelo que a gente falou,
né? O secretário adjunto aqui é engenheiro, e, enfim, mas a gente tem isso no planejamento, no nosso radar, sim. Outras questões, outras reformas também estão sendo realizadas. O que acontece, vereador? Aquela nossa velha questão com o número de funcionários dessa empresa. Então, essa empresa, ela é contratada, o contrato dela é por posto de trabalho. Então, é o que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, né? A empresa conta com um pedreiro, um pintor, 2 ajudantes. Então, o número de funcionários é muito pequeno. E a gente só tem isso para contar. Então, quando a gente desloca esses funcionários para uma situação gritante, como a gente estava vivendo no Zilda Arnes, por exemplo, a gente fica sem funcionário para fazer outros pequenos reparos que também são importantes na rede, também são importantes para as outras unidades, mas não dá para multiplicar esse contrato, né? Não valia a pena um aditamento desse contrato agora, a gente julgou que não valeria, né? Então, o que a gente optou por fazer? Já que a gente já sabe desse problema, a gente precisa planejar o próximo passo. O próximo passo é a contratação, né, um outro contrato. Né? A gente está fazendo um planejamento, vereador Luiz Fernando, com ata de registro de preço, por exemplo, para a contratação de manutenção. Com isso nas mãos, eu posso priorizar. Eu posso dizer assim, hoje eu preciso de 10 pintores. Eu preciso pintar esse prédio. Né? O mês que vem, eu não preciso mais de pintor, eu preciso de encanador. Então, com essa ata na mão, eu não tenho um número fixo de funcionários. Eu tenho o serviço que eu preciso fazer. E o número de funcionários, a empresa que tem que atender, que terá que atender. Então, acho que aí a gente consegue um pouco mais de liberdade para trabalhar. Esse foi um planejamento conjunto da Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria de Assuntos Jurídicos. A gente está debruçado em cima disso. E, para o ano que vem, esse será o tipo de serviço que nós teremos em mãos. Aí, vou tentar aqui abordar os próximos assuntos. O retorno para 2022, retorno de fato, né, dos alunos para 2022. Então, nós contamos com isso, sim. Acho que o Brasil todo conta com esse retorno presencial dos alunos, 100%. Nós ainda não temos conseguido isso. Né? A gente sabe que é difícil para a comunidade, né, para as mães aí, que as crianças têm aula numa semana, na outra semana não tem, então semana sim, semana não, grupo A, grupo B, grupo 1, grupo 2, enfim. Da maneira que a gente tem se organizado, tem acontecido dessa forma, né? É custoso aí para a população, mas é questão de responsabilidade, né, e de protocolos. Graças a Deus a gente não teve nenhum surto, nenhum número muito alto de casos, muito pelo contrário, né, na nossa rede. Então, é sinal de que está dando certo. Tem que ser um passinho de cada vez mesmo. Para 2022, claro que a gente tem aí a expectativa de um retorno com um número muito maior de alunos, senão, né, aí o total, muito provavelmente. Nós nos organizamos para esse retorno, de maneira que, no primeiro dia de aula, todos receberão uniforme completo, né? Uniforme de frio, uniforme de calor, uniforme meia estação, tênis, mochila, material escolar, tudo que realmente o nosso alunado tem direito. Né? A educação é direito público, subjetivo, precisa garantir ao aluno condições de estar na escola, né? O acesso e a permanência. Então, nós temos trabalhado para isso, né, para que nada falte no próximo ano, no início dessas aulas. Então, as reformas têm sido um passo que nós temos dado. A substituição, por exemplo, de mobiliário nas unidades escolares está também para acontecer. Né? Nós temos aí, se vocês andam nas escolas e vocês sabem do que eu estou falando, mesas de merenda, por exemplo, de quando eu era criança. E olha que eu estou nessa rede há 21 anos, vereador. Né? Então, nós vamos fazer a substituição, né? Nós fizemos uma ata de registro de preço para isso, para substituir esse mobiliário bastante antigo e que já não está mais de acordo com as necessidades aí do nosso aluno. Enfim, todo o planejamento com relação a esse retorno
tem sido feito aí, a gente espera que seja bastante satisfatório aí a partir do ano que vem, que é o ano em que a gente trabalha realmente com um orçamento nosso, né? Quanto à questão dos psicólogos, das psicólogas lá da Secretaria de Educação. Olha, veja, vereador, o Centro Municipal de Psicologia e Fonoaudiologia também pertence à Rede Municipal de Educação. Então, ninguém foi desviado de nenhuma função, não. É assim, essas psicólogas estavam lotadas no prédio da Secretaria de Educação, para qualquer eventualidade com os nossos alunos, né? Então, assim, quando tem um aluno que tem surtos, que tem um transtorno, né, muito complicado, aí uma psicóloga dessa vai até a escola, conversa com o professor, com o familiar, com o gestor da unidade, faz uma avaliação, faz alguns apontamentos, algumas indicações, trabalha com os profissionais. Esse era o trabalho do que a gente chamava de NISP, né? Que é um núcleo interdisciplinar de sociologia, psicologia, de psicologia, de assistência social, que ficava no prédio da educação. Na maioria das vezes, essas psicólogas trabalhavam com um grupo de profissionais. Então, assim, não dá para abraçar todo mundo. 2 profissionais só, embora fossem extremamente competentes, elas são extremamente competentes, mas não dá para abraçar todos os alunos da rede. Então, trabalhava-se com o profissional, com o professor, com o gestor da escola, fazia uma orientação a eles de como trabalhar com aquela criança, né, dentro do próprio público, dentro do pré-escolar. Acontece que o Centro de Psicologia e Fonoaudiologia está com um número de profissionais reduzido, que já não atende, né, esses alunos que procuram lá. E lá o atendimento é com o aluno, é direto à criança. Nesse ano, por conta da LC 173, né, dessa lei complementar, a gente não pode chamar profissionais. A gente não pode realizar concurso público, a gente não pode chamar profissionais que estejam aguardando, a menos que seja por vacância de cargo, que não é o caso. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, o número de crianças que necessitam de atendimento psicológico triplicou. O que já havia uma lista de espera lá, acabou que essa lista de espera explodiu. Entre o trabalho com o profissional, né, que é importante, obviamente, e o trabalho com a criança diretamente, que foi impactada pela pandemia, nós optamos pelo trabalho com a criança. E aí essas profissionais foram deslocadas para o Centro de Psicologia, que também pertence à educação, e estão fazendo um trabalho direto lá. Nosso objetivo é que, findando o prazo da LC 173, a gente possa contratar um número maior de profissionais e conseguirmos aí trabalharmos nesses 2 vieses, né? Com o profissional e com o aluno. Todo mundo é importante, todo mundo é necessário, mas nós tínhamos uma medida urgente e optamos pelo aluno. Obrigado, secretária Irene Gentil, pelos esclarecimentos. Gostaria, nesse momento, de convidar o nosso querido vereador Luiz Fernando para que assuma os trabalhos e, consequentemente, a boa condução dessa audiência pública. E já peço permissão, meu presidente, para proferir 2 perguntas, se possível, à nossa secretária. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou estar passando para o nosso amigo Divinei, né, porque ele logo em seguida precisa sair, mas diante das respostas que foram dadas, eu quero ainda abordar o tema aqui. Tá ok, secretário? Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Mais uma vez, boa tarde, Juan. Boa tarde, secretária Elaine Gentil, sempre gentil conosco. Boa tarde aos colegas vereadores que se fazem presente aqui, professora Cris, vereador João Luiz, aos funcionários dessa casa que fazem presente e, consequentemente, possível essa audiência pública,
A você, internauta, que nos acompanha nesse momento, muito boa tarde. Secretária, você já deu uma pincelada rápida aí com relação à Escola Zilda Arnes, mas eu gostaria que nós detalhássemos um pouco mais, porque nós sabemos que é um problema que perdura de longa data, ou seja, desde que aquela escola foi inaugurada, salvo engano, ela começou a funcionar no ano de 2012, meados do ano de 2012, o que acontece lá? Todas as vezes que vem a chuva, infelizmente, uma parte da escola chove mais dentro do que fora. Eu nem era vereador, já ouvia falar do assunto, e agora, enquanto vereador, fui procurado pelo morador do Jardim Pinheiro, o senhor Índio, a quem eu mando um abraço nesse momento, argumentando que havia chovido e a escola estava toda alagada. Eu, de pronto, liguei para Vossa Excelência para entender o que estava acontecendo. Você me atendeu na escola junto do Juan, nós fizemos uma visita em loco lá, identificamos toda a situação, você nos ofertou toda a explicação necessária naquele momento e assumiu um compromisso com a comunidade, com esse vereador, que você faria todo o possível para, num curto espaço de tempo, vereador João Luiz, fazer a recuperação daquele telhado que, assim, eu não sou da área da construção civil, mas quando eu subi lá no telhado com o Juan, eu achei muito estranho, porque geralmente a gente até acompanha alguns detalhes em alguns telhados, mas o telhado era exatamente isso aqui, ó. A calha do telhado ficava no meio das salas onde acontecia os alagamentos. E aí o Juan, que além de professor, é também da área de arquitetura, me explicou tecnicamente o que estava acontecendo, falou da dificuldade junto da secretária com relação à questão do contrato com a empresa, mas informou que o prefeito, com toda certeza, junto da secretaria, tomaria as providências necessárias para resolver o problema. E, salvo engano, foi resolvido. Eu acompanhei o telhado novo lá, que já tinha sido concluído, estive lá com a secretária Elaine Gentil, e me parece que teve uma chuva que antecedeu o final do serviço, professora Cris, que era a questão da colocação da calha, e aí me parece que agora foi colocado. Então, eu gostaria de saber, foi resolvido o problema com relação a isso? Resolvido esse problema, qual é o prazo para poder fazer a reforma das salas na questão do interior das mesmas? Porque eu percebi lá que, em função dessas chuvas, estava meio que caindo a tinta, o acabamento, enfim. Então, eu gostaria de saber nesse sentido. E, por fim, eu fui perguntado essa semana também pela moradora Maria, que reside lá na região dos Correias, com relação, salvo engano, a 2 ou 3 escolas que tinha na região, que atendiam os alunos lá na região do Correias, Canjicas e São Domingos. Aí me parece que agora, de alguma data, não atende mais. Então, eu queria entender, essas escolas, era a prefeitura responsável, era uma parceria com o Estado, como funcionava isso? Novamente agradeço aí o vereador, nosso grande parceiro, Advinei. Com relação à Escola Zilda Arnes, isso mesmo, o vereador acompanhou desde o início, fez a solicitação, já era um problema conhecido, eu fui professora naquela escola, fui coordenadora pedagógica naquela escola, e esse era um problema antigo mesmo, desde que a escola foi inaugurada, na primeira chuva que deu, lá atrás, a escola alagou, molhou inteira. A sala de informática da escola se acabou, totalmente. E aí esse problema nunca foi sanado, né? Muitas tentativas foram feitas, mas como o nobre vereador bem colocou, era uma coisa muito estranha realmente, aquele telhado, né? Que fazia um V interno para dentro, enfim, e tinha uma calha no meio. Então, a gente verificou junto à empresa, né, e com o acompanhamento do Juan, a gente verificou a necessidade de que isso fosse, que se levantasse essa inclinação, que se aumentasse essa inclinação e que tivéssemos uma queda para a rua, né? E isso foi resolvido, né? O que aconteceu realmente é que, durante esse período, o que a gente falou? A gente conversou até com o vereador Advinei, e nós colocamos 2 possibilidades ali para a reforma desse telhado. Uma das opções era de fazermos um paliativo,
né, o que já havia sido feito por diversas vezes. Se nós fizéssemos esse paliativo, que tinha sido proposto até pela empresa, por algum tempo duraria, e a reforma teria sido muito mais rápida. Em questão de dias, tudo estaria terminado, e, aparentemente, não choveria mais dentro. Mas, com o tempo, muito provavelmente, tudo voltaria a acontecer, como das demais vezes. Então, nós optamos por fazer uma reforma correta, que, de fato, sanasse o problema, porém, o tempo para esse reparo era muito maior, né? Nesse interim, né, nesse tempo, tivemos uma chuva, graças a Deus, porque a gente agradece muito a chuva também, mas as calhas não haviam sido ainda colocadas, são calhas sob medida, são rufos sob medida, e aí aconteceu essa chuva e a escola acabou molhando novamente, né, por conta, aí não mais do problema, mas por conta de não termos concluído a obra. Enfim, mas tudo já foi sanado, todas as calhas foram colocadas, todos os rufos foram colocados, Deus nos abençoou com uma chuva no sábado e não molhou nada na escola. Água foi jogada no telhado para a gente verificar, né, se realmente não entraria. Conversamos já com o pessoal da escola, por enquanto está tudo ok. E nós já iniciamos, vereador, os reparos internos. Como você bem colocou, e você pôde observar lá conosco, a laje foi danificada, a pintura da laje, o reboco, foi danificado por tanta chuva que recebeu aquela laje, aquele telhado, né? Então, tinha sido danificado, sim, nós temos até as fotos aqui do reparo, né, que já está em vias de término, também no reparo interno. Nós vamos pintar, porque a pintura ali não existe mais. Então, nós estamos aí iniciando a pintura, nós vamos aproveitar e pintar a escola toda internamente, ela já foi pintada externamente, nós vamos agora concluir o trabalho e fazer essa pintura interna, tá? Já estamos iniciando tudo isso, vamos entregar a escola para a comunidade da maneira que eles merecem. Com relação à escola da Peinha, nós conversamos informalmente a respeito disso, né? Eu recebi essa reclamação dessa mãe. O que acontece na Peinha, e que eu acredito que seja isso? Nós não temos demanda reprimida lá de Fundamental 1. Nós temos uma única escola, aquela que fica do lado da igreja, que funciona já há bastante tempo, e nós não temos demanda reprimida de Fundamental 1 na Peinha. Nós fazemos todo o transporte dos alunos que vêm desses bairros adjacentes, aí, São Domingos, enfim, nós transportamos 90% dos alunos da escola da Peinha, mas todos chegam no horário, saem no horário. Nós estamos aí num estudo de ampliar atendimento na Peinha em período integral, né, por conta da comunidade ter apresentado essa necessidade. Então, não há demanda de Fundamental 1 lá. O que acontece, que a gente também tem recebido bastante reclamação, é de Fundi 2. Então, quando o aluno deixa de frequentar o Fundamental 1, não tem nem aquela lá perto da igrejinha, não tem escola nenhuma na Peinha. O local mais próximo é o centro. Então, os alunos de 12 aninhos, por exemplo, têm que sair lá do São Domingos, pegar um ônibus e ir para o centro. Então, essas escolas que a mãezinha colocou funcionavam nesse sentido, né? Eram escolas estaduais que foram fechadas para o Estado, talvez não compense manter uma escola pequena ali naqueles bairros, e aí os alunos acabam tendo que se deslocar para as escolas centrais. É isso. O que eu me comprometo a fazer é levar essa demanda à diretoria de ensino, por meio da dirigente estadual, me comprometo aqui, e ver se existe algum estudo para isso, me comprometo aqui de antemão a fazer essa ponte. Obrigado, secretária, me dou satisfeito, inclusive por esses dias, com toda certeza, é até um perfil do trabalho do meu mandato, estaremos registrando aí mais essa conquista, salvo engano, aí, depois de quase 9 anos de problema, agora então aquela situação foi resolvida, estaremos registrando e dando essa resposta aí à população. Parabéns a você, a sua equipe e ao prefeito municipal, que tem atendido não só esse vereador que vos fala, mas todos os vereadores dessa casa e, consequentemente, a cidade. Muito obrigado, boa tarde. Por nada, Divinei.
Secretária, só uma informação valiosa também, considerando a pergunta do nosso colega João Luiz. Referente ao E61, vereador, o processo de licitação encontra-se no Departamento de Administração da Prefeitura. Esse vereador tem acompanhado semanalmente ali. Só falta a assinatura do contrato, que deve ocorrer por esses dias. Após a assinatura do contrato, se não me falhe a memória, Juan, ele não é para a reforma do prédio, mas sim do telhado, perfeito? Do telhado. Assinando o contrato, será expedido a ordem de serviço e a empresa vai começar a fazer o trabalho. Nesse contrato também, pelo menos pelo que eu pude apurar, e houve um questionamento até formal desse vereador com relação a isso, esse problema da bola do estádio de futebol, isso aí é um assunto para nós tratarmos junto à Secretaria de Esporte, para ver se eles conseguem aumentar a tela. Mas houve uma resposta a um requerimento, um ofício desse vereador, que será aproveitado o madeiramento do telhado hoje existente para reforçar, e mesmo que venha, há uma previsão que não vai haver problema com a telha. É lógico que tudo é uma previsão, né? Só para Vossa Excelência estar ciente também, tá ok? Secretária, ainda a respeito da questão dos 7 milhões, de fato, a princípio a sua resposta bate com o ofício que veio da Prefeitura. A minha dúvida, o meu questionamento com relação a isso é o seguinte: como a senhora mesmo colocou, o Fundeb, a princípio, ele não é só para a folha de pagamento, né? Ele tem outras previsões também com relação a isso. Porém, mesmo sendo um excesso de arrecadação, e aí esse vereador entendeu o seguinte: poxa, se nós temos aqui já uma previsão orçamentária, temos uma lei federal que não está permitindo o aumento, não está permitindo, inclusive, dar o bônus anual para o funcionário público de 2%, está havendo sim uma redução no pagamento, na folha de pagamento. Há uma redução. Também nós estamos notando pela prestação de contas da Secretaria de Finanças, estamos acompanhando aqui nessa casa, a arrecadação do município não caiu, bem como do Estado, né? Então, a princípio eu entendi o seguinte: esse valor de 7 milhões, ele poderia ser aplicado, ao invés da folha de pagamento, para outras coisas, e não na folha de pagamento, né? E por quê? Porque é um valor que a princípio não estava, e como bem colocado pela senhora, né, houve essa tratativa, o governo federal está vendo, reavaliando, e o município, graças a Deus, foi contemplado com esse valor. E aí quando veio essa resposta, não, ainda assim será para a folha de pagamento, eu confesso que eu fiquei um pouco desapontado, né, no que diz respeito a isso. Mas por fim, exatamente. Agora, considerando essa resposta, essa informação, tendo em vista que nós estamos aqui com o PPA, estamos aqui com a LOA, e como bem a senhora colocou, o ano que vem vocês estarão trabalhando com o orçamento que vocês planejaram. Então, esse recurso do Fundeb, ele está sendo planejado de forma que não fique total para a folha de pagamento. Nós podemos contar com isso para os próximos anos. Por exemplo, vai vir o Fundeb e nós, nova administração, conseguimos planejar isso. Vamos usar, hipoteticamente, tá, secretário? 50% para a folha, porque precisamos, e outros 50% nós vamos dar outra destinação, do qual também cabe no Fundeb, e não só folha de pagamento. Seria isso, não? Vamos lá. Então, com relação à folha de pagamento aí, realmente, a gente usa ainda 90% desse valor, né? Esses 7 milhões, como eu disse, vão contribuir, e aí não só para a folha de pagamento, obviamente, mas nós temos, vereador, muitos passivos ainda com a educação, e nós estamos aí num planejamento para que possamos negociar minimamente isso que é devido
aos profissionais da educação. Né? Eu digo nós porque eu sou companheira de trabalho, eu estou secretária, mas esse pessoal aguarda por muito tempo, né, essa negociação, esses passivos. Então, quando eu digo que vai entrar na folha de pagamento, muito provavelmente, não é mais do mesmo, né? Porque a gente consegue suprir a folha de pagamento e isso, em tese, sobraria. Né? Quando eu digo que ele pode entrar ainda na folha de pagamento, é por conta dos débitos, né, que a gente tem com esse pessoal e que a gente precisa aí organizar. Para você ter uma ideia, vereador, esses passivos giram em torno de 15 milhões de reais. Né? Então, se a gente, isso assim, um estudo grosso nos aponta para isso. Né? Claro que nós estamos dizendo aí de grupos específicos, a maior parte desse grupo faz jus, outros não, é um estudo que precisa ser feito, que precisa ser levantado. Entretanto, existe aí uma parte que a gente precisa regularizar. Né? Quando eu digo folha de pagamento, é nesse sentido que a gente vai buscar. Tá bom? Não sei se eu respondi, mas é isso. A princípio, sim, secretária. Eu agradeço. Né? Nós temos aqui a participação de um internauta, o senhor Paulo Edson da Cruz Souza. Ele fez várias perguntas aqui. Para nós sermos objetivos, eu vou passar diretamente para você, você já lê e vai respondendo. Podemos fazer assim? Boa tarde aí ao nosso internauta, funcionário da nossa rede, senhor Paulo Edson, que deve estar acompanhando a gente lá da escola. Então, aqui várias colocações, algumas pertinentes, outras não. Como o Paulo é funcionário da rede, e ele deve acompanhar via circular alguns momentos, então eu vou ficar à vontade para responder o que a gente não publica em circular, né, que não é de vistas deles. Ele pergunta aqui a respeito da empresa de pequenos reparos, né, por que eles demoram tanto para executar as ordens de serviço, se ninguém fiscaliza, por que não reincide um contrato de R$1.600.000, né? Então, essa eu vou responder. Né, eu já iniciei uma resposta aqui nessa casa no dia de hoje. Enfim, é uma empresa, sim, de pequenos reparos. O que eu coloquei é que a gente esse contrato é de postos de trabalho, né? Acabei de responder isso. Então, nós podemos contar com poucos funcionários. Então, quando a gente desloca esse número de funcionários para uma demanda maior, né? Uma demanda grande, a gente fica sem funcionário para esses pequenos reparos. Então, a gente tem que priorizar, de alguma forma. O que é prioritário? Tudo é importante, lógico, isso sem dúvida. Mas o que é prioritário? Trocar, sei lá, de repente, um vidro trincado. É importante, óbvio. Mas aí, se eu não reparar o telhado, chove em cima da cabeça das crianças, chove em cima dos computadores. Então, a gente, de alguma forma, tem que priorizar. Então, aí, esses funcionários que a gente conta estão a cargo dessa prioridade e não conseguem, porque a gente não consegue dobrar o número de funcionários. Né? Por que não reincide um contrato? Então, aí eu vou dizer uma frase assim que eu ouvia já lá da minha avó, né? Ruim com eles, pior sem eles. Né? Se a gente reincide esse contrato, a gente fica sem empresa nenhuma de manutenção. Todos sabem, né, o quão moroso é a gente conseguir um contrato, a gente conseguir que as coisas andem, né, por questões aí burocráticas mesmo dentro do mecanismo público. A gente acaba tendo que startar um novo modelo ainda com este em andamento, né, para que a gente não fique sem nada de manutenção. Então, foi isso que a gente fez. Desde o início, a gente começou um estudo
acerca de um novo contrato, mas não reincindimos esse, para que, se estourasse o cano de uma escola, por exemplo, a gente tivesse alguém para ir lá consertar e não deixar vazando água 3, 4 meses. Né? Então, foi isso que a gente objetivou. Dentro do que ele fala, deixa eu tentar... A nova escola do Jordanópolis, ele pergunta, já funcionará no próximo ano letivo? Terá aula em período integral nessa escola? Tem visto muitas construções na cidade que nunca terminam, ele coloca. Então, assim, a nova escola do Jordanópolis, educação funciona com planejamento, né? Então, a nova escola, o prazo para entrega, né, a previsão de entrega desta obra é para abril, final de abril, início de maio do ano que vem. Essa é a previsão dessa obra. Quando terminar, vereador, no meio do ano, não é viável, né? Você tirar os alunos de dentro de uma unidade escolar e colocar em outra, deslocar os professores, né, os funcionários todos, então não é viável. Funciona com planejamento. Então, ela sendo entregue para nós, ok, em maio do ano que vem, a gente vai mobiliar essa escola, a gente vai chamar os pais, os professores, haverá provavelmente aí uma atribuição de aulas, né, no ano que vem, e aí nós vamos inaugurar essa escola. Então, assim que entregar a escola, né, muito provavelmente a gente não vai tirar os alunos ali no meio do ano e colocarmos lá. E aí, o que mais que ele falou? Se ela funcionará em período integral. Olha, nós estamos em um planejamento de ampliação do período integral e de início do período integral nas escolas de ensino fundamental. Nós estamos nesse estudo também. Então, para o ano que vem, a gente deve ter novidades, sim. Né? Claro que tudo demanda também aí de um estudo, né? A gente precisa de espaços. Essa escola ela vai absorver todos os alunos da Escola Júlia Metier, que funciona dentro do prédio do República Dominicana. Então, a gente precisa ver o que a gente tem de aluno, o que vai aumentar de alunos nessa imediação, quando a gente inaugura uma escola nova, e tem, sim, um planejamento para um início de período integral nessa unidade também. Acho que é isso. As demais, eu entendo que a gente já respondeu aqui ao longo, mas fiquem à vontade também, se alguém recebeu mais alguma aí no chat. Ok, secretária, a princípio agradeço. Se porventura o internauta não se sentiu contemplado em todas as suas perguntas, eu estarei aqui com as perguntas, pode entrar em contato através do nosso e-mail, que a gente pode estar fazendo aí por requerimento. Tá ok? Vereadora Cris, a senhora quer fazer alguma colocação? Não? Secretária, mais uma vez, eu agradeço, né? Não só em meu nome, o presidente da Câmara acabou de passar por aqui, mas ele está alguns assuntos administrativos, não pôde ficar, mas a senhora, bem como toda a sua equipe, são sempre muito bem-vindas a essa casa como legítima representante da população, né, vereadora Cris? Ela sempre está aberta e à disposição da Secretaria de Educação, assim como demais secretarias, mas especial a educação pelo importante trabalho que nós entendemos que deve ser feito, tem condições de ser feito, e estamos aqui à disposição. Nesse sentido, eu quero fazer um comunicado aqui, né, estando a senhora presente, assim como o Juan, para a rede de educação da nossa cidade. Boa parte da rede, as diretoras sabem, né, do trabalho que esse vereador fez na legislatura passada, inclusive na companhia do sempre vereador Rogério da Padoca e atual secretário de governo, né? E nós detectamos sim a necessidade de manutenção e várias coisas. Tivemos que inclusive fazer uma denúncia no Ministério Público com relação a isso, né? Mesmo esse vereador sendo considerado, e assim o era, da base do governo, mas ele não se furtou à sua responsabilidade e ao seu dever como vereador.
E uma das coisas que nós fizemos, como eu estava ali conversando com a Cris, né, nós apontamos às vezes defeitos, mas é de costume, de hábito desse vereador, também apontar caminhos e soluções quando ele entende. Às vezes tem áreas que são muito específicas, a gente não tem domínio, mas a gente vai buscar. E nós apresentamos o anteprojeto de transferência de recursos, né, do qual nós voltamos a conversar nesse semestre. Eu quero agradecer a atenção que vocês estão dispensando a esse vereador e a essa questão, né, e correndo tudo bem, nós provavelmente, né, vamos conseguir ter esse implemento no orçamento, que já existe, na verdade, é apenas uma destinação específica, Juan, para que a direção da escola, né, possa usar esse recurso e dar mais agilidade, e nós aí possamos também aí ter essa melhora. Então, eu quero publicamente aqui estar agradecendo a esse apoio, quero agradecer, né, em nome desse vereador, ao prefeito Dr. Luiz Camargo, que se mostrou sensível a essa questão e de pronto tem também colocado a Secretaria de Educação juntamente com, né, o secretário de Governo para atender essa demanda. Então, quero fazer esse agradecimento. Não sei se você tem algo a dizer nesse sentido, aí eu já passo e a gente encerra, tá ok? Sim, como o nobre vereador colocou, ele já vem acompanhando essa demanda da educação há bastante tempo, eu sou testemunha disso. Vai ser de grande valia esse projeto apresentado pelo vereador, né? Nós que somos gestores de escola sabemos o quanto é dificultoso fazer qualquer coisa na escola, qualquer pequena manutenção, qualquer aquisição. É muito dificultoso. Então, se você quiser colocar um trinquinho na porta, você tem que aguardar sua vez na abertura de chamado, na abertura, né? E isso vai facilitar bastante, muito, muito, muito mesmo, a vida dessa comunidade escolar, dos gestores. Como a gente colocou, a gente já conta com um recurso federal que vai direto para a escola, que é o PDDE. Esse vai ser mais um recurso, um complemento nesse auxílio aí com os diretores, de extrema importância, tem caminhado a passos largos lá na prefeitura, tramitou na nossa mão e a gente já disparou com o nosso positivo com relação a isso. A gente agradece bastante o auxílio aí do seu gabinete também nesse sentido, né? Tá nos ajudando bastante. Queria dizer que conte conosco, né? Vai acontecer, se Deus quiser, como você bem colocou. O nosso prefeito teve uma atenção, um olhar bastante sensível para isso, né? Nos chamou para compreender do que se tratava o projeto e se colocou aí à nossa disposição a favor desse projeto também. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, agradecer, inclusive, e novamente aqui ao nosso prefeito, doutor Camargo, que não tem medido esforços, tem depositado aí muita confiança aí, né, na nossa equipe e tem nos apoiado os nossos projetos, muitas vezes aí ousados, né, mas tem nos apoiado. Eu agradeço aqui, agradecer de novo aqui a essa casa pela recepção de sempre bastante calorosa, bastante carinhosa, aos técnicos aí que nos auxiliam, e agradecer também a equipe da Secretaria de Educação, né, dizer que por trás aqui de mim, do Juan, tem uma equipe muito prestativa, uma equipe muito eficiente, e que sem eles a gente provavelmente não sairia do lugar. Obrigada aí aos vereadores, obrigada aí professora Cris, sempre muito atenciosa com a gente, muito carinhosa, professora, estamos à sua disposição. Agradecer aí o nobre vereador Luiz Fernando pela condução aqui dessa audiência, junto com o vereador Divinei. Muito obrigada, estamos à disposição de todos. Qualquer dúvida aí dos internautas podem nos encaminhar. Estamos aqui carinhosamente à disposição. Mais uma vez, obrigado, secretária Eliane Gentil, obrigado, Juan, obrigado também ao meu xará ali, o Fernando.
Eu quero agradecer a toda a equipe técnica do som que tem nos dado suporte para o acontecimento aí dessas audiências públicas, os internautas que estão participando, e quero agradecer a vereadora Cris, né, que está aqui, e também aos vereadores que participaram, e dar por encerrada, né, a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021 da pasta da Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.